Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática 6º ano ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 37 traz como objeto de conhecimento leitura e interpretação de tabelas e gráficos, detalhamento, escala gráfica, análise crítica de tabelas ou gráficos. Todo mundo ligado? Vamos à aula. Agora, queridos alunos, que temos conhecimento do nosso objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Então, análise crítica de tabelas e gráficos, também chamados tratamentos da informação, que são realizados por indicadores visuais. Então, os gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros e televisão. Pois bem, então, quando se deseja ter uma informação rápida, direta, objetiva, concisa, muitas das vezes, não só em empresas, como também em telejornais, meios de comunicação, livros didáticos, se faz uso da utilização de indicadores visuais. E quais são esses indicadores visuais? Eles podem ser classificados em gráficos. Esses gráficos, por sua vez, cada um deles tem a sua especificidade, sua natureza, que é utilizada em função do objeto de estudo, do fenômeno que está sendo estudado. Ele pode ter aí o formato de um gráfico de barras, de coluna, de linhas, pizza ou setores, o pictograma e por aí vai. Ou também podemos utilizar o recurso de tabelas, cujas informações são inseridas em linhas e colunas, beleza? Então, vamos continuar aí com nossa aula. Então, por que é importante nós termos o domínio da habilidade de fazer a interpretação desses indicadores visuais, desses gráficos ou tabelas? Então, olha só, tomadas de decisões com base nas informações analisadas em gráficos. Então, os gráficos são indicadores visuais que permitem uma ideia rápida de evento, fenômeno ou estudo de uma situação específica. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, e na medida em que esses exemplos estão sendo absorvidos, estão sendo analisados, a gente vai aumentando aí a complexibilidade dos dados que lá estão sendo inseridos, bem como as análises que poderão ser feitas com base nessas informações. Então, olha só, temos um texto aqui sobre sustentabilidade amazônica. Então, boas práticas para a produção de castanha da Amazônia em florestas naturais da Amazônia. Então, vamos pegar um trecho aqui da reportagem. As boas práticas preconizam a realização de alguns cuidados que os extrativistas de castanha da Amazônia, conhecida por alguns como castanha do Brasil ou castanha do Pará, devem ter com o produto para evitar sua contaminação. Além de favorecer a manutenção da espécie na floresta e de garantir a segurança pessoal durante o trabalho. A tecnologia consiste em um conjunto de procedimentos, práticas e orientações a serem adotadas ao longo das etapas de pré-coleta, coleta, pós-coleta da castanha da Amazônia. Pois bem, então temos aqui um trecho falando aqui, disponível aqui na Embrapa, soluções tecnológicas. Perfeito? Então temos aqui uma situação fictícia, certo? Que foi colocada aqui para a gente fazer aí uma introdução a respeito dessa nossa entrevista, 4 amigos, Antônio, Bruna, Carlos e Daniela, realizaram
um levantamento da quantidade de ouriços de castanha que cada um deles colheu ao longo de uma semana. Os dados foram inseridos no gráfico a seguir. Então, olha só. Antônio, colheu 35, Bruna 20, Carlos 45, Daniela 50. Então, observe que nesse caso aqui, nós estamos observando um fenômeno aqui, uma ação, certo? Entre esses 4 elementos aqui, esses 4 personagens aqui da nossa história fictícia, certo? E eles têm aí uma ação específica. Que ação é essa? Eles estavam realizando uma colheita, de castanha, Pois bem, aí, nós temos várias análises que podemos fazer em relação a esse gráfico, Se a gente observar aqui, nós temos os personagens e cada personagem desse tem, um valor quantitativo de ouriços que foram coletados. Pois bem, então olha só, algumas, conclusões que podemos ter em relação ao nosso gráfico de colunas. Uma delas tem aqui, Qual a quantidade de ouriços colhido pelos 4 amigos? Qual dos 4 personagens desse evento colheu mais ouriços? Qual dos 4 personagens desse evento colheu menos ouriço? Quantos ouriços Carlos colheu a mais que Antônio? Então, observem, que são questionamentos que podem ser feitos com base, de um único gráfico. Então, para essas perguntas, temos algumas situações. Então, vamos exercitar um pouco aqui. Vamos lá para aqueles questionamentos feitos anteriormente. Qual a quantidade de ouriços colhido pelos 4 amigos? Então, observe que cada personagem possui a sua própria coluna, certo? E temos aqui, cada personagem associado a uma quantidade. Então, Antônio 35, Bruna 20, Carlos 45 e, por fim, Daniela 50. Ok. Então, para que a gente possa determinar aqui a quantidade de ouriços colhidos pelos 4, o que é que nós vamos realizar aqui? Vamos fazer aqui o uso da operação de adição, E vamos adicionar o quantitativo que cada personagem possui. Ou seja, nós vamos pegar aqui a quantidade de Antônio, que é 35, adicionar a quantidade de Bruna, que é 20, adicionar a quantidade de Carlos, que é 45, e a quantidade de Daniela, que é 50. E fazer parte aqui, o uso da operação de adição. Então, vamos somar aqui, 35 mais 20, 55, certo? 55 mais 45, 100. 100 mais 50, 150. Ou seja, o total de ouriços coletado pelos nossos 4 personagens da nossa história aqui é de 150 ouriços. Aí, qual dos 4 personagens desse evento colheu mais ouriços? Então, para responder essa pergunta, basta verificar qual é a maior coluna. Então, a gente não perde tempo, Às vezes, essas colunas, elas apresentam variação de tamanho quase que imperceptíveis, Por isso que, às vezes, é importante também inserir o rótulo do valor de cada coluna dessa. No caso aqui, nós podemos observar que o personagem que mais colheu aqui foi Daniela. Agora, tem um detalhe importante. Possa ser que o teu gráfico, o teu indicador visual, ele não venha com os dados inseridos. Nesse caso, vocês vão ter auxílio aqui para fazer essa análise, os nossos eixos aqui, O eixo da vertical e aqui o eixo horizontal, que vai indicar os personagens.
Então, geralmente, né, nós poderíamos observar aqui que as colunas aqui teriam valores aqui, no caso da vertical, né, vamos supor, de 5 em 5, né, 15, por aí vai. Aí nós teríamos que analisar a altura da coluna que está correspondendo ao valor do eixo vertical. Então, é muito bom, é muito importante a gente também atentar para esse detalhe. Pois bem, então, a resposta para a pergunta anterior, para o questionamento anterior, né, é essa. A maior coluna pertence à personagem Daniela, né? De acordo com o nosso gráfico, né, o rótulo da sua coluna é igual a 50. O próximo questionamento que nós tivemos aqui, né? Qual dos 4 personagens deste evento colheu menos ouriço? Neste caso, o personagem que colheu menos ouriço é o que possui a menor coluna. Observando aqui, né, o nosso gráfico, o personagem com o menor valor, com a menor coluna, né, com a menor altura, foi a Bruna, né, que colheu apenas 20 ouriços. A próxima pergunta aqui. Quantos ouriços Carlos colheu a mais que Antônio? Certo? Pelo gráfico, podemos observar que Carlos colheu o quê? 45 ouriços. E Antônio colheu 35. Então, para responder essa pergunta, né, basta efetuar a diferença entre Carlos e Antônio, ou seja, vamos fazer uso aí de que operação matemática? Da subtração. Então, vamos ter aqui, ó, Carlos menos Antônio, 45 menos 35, 10. Beleza? Tabelas. Então, as tabelas, né, também são muito utilizadas como indicadores visuais. Definindo, a tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados que são informações sobre determinado assunto. Esses dados estão organizados em linhas e colunas. Tem gente que também associa muito as tabelas, né, com matrizes, né, mas isso daí já são cenas para um próximo capítulo. Beleza. Então vamos ter aqui alguns exemplos utilizando tabelas, que no caso são as mais frequentes em avaliações, né, externas, né, seja ela de análise, né, de diagnóstico ou, né, de classificação. Então, ó, vamos observar esse exemplo aqui. Uma escola irá realizar, no Dia do Estudante, uma comemoração nos seus 3 turnos, né? A fim de evitar desperdício, a nutricionista da escola realizou uma pesquisa sobre o tipo de proteína animal de preferência dos alunos e obteve os seguintes resultados inseridos em uma tabela. Aí temos aqui, né? Turno, proteína, certo? Então, qual os turnos aqui? Matutino, vespertino e noturno. E as proteínas, né? Carne, peixe e frango. Né? Tudo isso daí dado em quilogramas. E o quantitativo, né, de cada um por proteína, turnos, né? Nós chamamos isso de tabela de dupla entrada. Então, no matutino, aqui é o quantitativo de alunos, né? Quantos alunos preferem carne? 40. Quantos alunos preferem peixe? 35. Quantos alunos preferem frango? 12. Qual o total de alunos no turno matutino? 87. No vespertino, quantos alunos preferem carne? 38. Quantos alunos preferem peixe? 36. Quantos alunos preferem frango? 16. Totalizando, quantos alunos no turno vespertino? 90. E por fim aqui, né, no turno noturno, quantos alunos preferem carne? 20. Quantos alunos preferem peixe? 18. E quantos alunos preferem frango? 12. Totalizando, no noturno, 50 alunos. Aí, ó, nós podemos também ter a seguinte informação.
o total de proteína que será consumido nesse dia, certo? Por exemplo, total de carne que será necessário, 98, né? Nós temos aqui o total de alunos, né? Total de alunos que preferem carne, 98. O total de alunos que preferem peixe, 89. O total, né, de alunos que preferem frango, 40. E por fim, né, nós temos aqui o total de alunos da escola, né? Nós podemos obter esse total aqui, pessoal, somando aqui, né, os quantitativos das turmas de modo geral, ou somando aqui, né, aqui no caso a preferência de proteínas, né, somando aqui, ou o quantitativo de alunos por turno, né, matutino, vespertino e noturno. Essa soma aqui, ó, deve ser igual a essa soma aqui. Se der diferente, algum tipo de adição aí foi cometido, né, no desenvolver da coleta de dados. Esse daqui, pessoal, é o primeiro passo, né, de um estudo estatístico, né? Fazer o levantamento de dados. Por que, né? Aí vem a questão, por que fazer esse levantamento? Estão lembrados do enunciado da questão? Uma escola vai realizar no dia do estudante uma comemoração nos seus 3 turnos, a fim de evitar o quê, ó? Desperdícios, né? A nutricionista da escola realizou uma pesquisa sobre o tipo de proteína animal de preferência dos alunos. Então, ó, ela fez a coleta de dados nos seus 3 turnos e obteve essas informações aqui, ó. Beleza. Sabendo que cada aluno consome em média 0,4 quilos, ou seja, 400 gramas de proteína por refeição, podemos estimar a quantidade de proteína que deverá ser produzida em cada situação. Então, o que isso quer dizer? Por que se foi feito esse estudo e esse levantamento? Justamente para se ter o quê? Uma estimativa. Isso não quer dizer o seguinte, se eu tenho aqui uma determinada quantidade de alunos que irá consumir uma determinada quantidade de proteínas. Isso não quer dizer que vai ser consumido exatamente aquela quantidade de proteína em função do produto, do consumo individual pelo número de alunos. Nós se tem uma estimativa para que você não ofereça a menos do que o necessário e nem produza alimento, comida a mais, para que ela não seja desperdiçada. Claro que sempre existe uma margem de erro, né, que há de ser considerado um número aceitável, seja para mais ou para menos. Mas a gente vai estar bem próximo da realidade fazendo esse levantamento, certo? Porque pode ser o seguinte, porque existem pessoas que, né, consomem uma determinada quantidade de calorias a mais, né, do que outras que consomem uma quantidade de calorias a menos. Então isso vai do biotipo de cada pessoa. Cada pessoa, né, tem aí um apetite em função da sua fisiologia. Isso também há de se levar em consideração. Por isso é que nós temos uma estimativa, não quer dizer que esse cálculo seja exato. Beleza? Continuando. Então, ó, com base nisso, né, nós poderemos fazer aqui alguns questionamentos, né? Existe um número muito grande aqui, né, de questionamentos que possam ser levados em consideração. Vamos ver apenas algum deles, para que a gente possa ter ideia do que nós estamos falando aqui sobre tomadas de decisões. Tudo isso está sendo feito porque a gente precisa tomar uma decisão. Nós vamos realizar um evento, que é a comemoração do Dia do Estudante, e para isso nós temos que fazer um planejamento com base, né, nas informações que temos. Então podemos questionar o seguinte: qual a quantidade de proteína, né, que deverá ser preparada no turno matutino? Segunda, quantos quilos de frango devem ser preparados para este evento? Terceiro, qual o turno que tem a maior preferência por peixe?
Então, esses são apenas alguns dos questionamentos que podemos fazer para nos organizarmos para a realização deste evento. Vamos lá. Vamos exercitar um pouco? Que tal encontrarmos as respostas para essas perguntas? Vamos lá. A primeira, né? Qual a quantidade de proteína que deverá ser preparada no turno matutino? Certo? Então, quando nós falamos, né, qual a quantidade de proteína que deve ser produzida no turno matutino, nós estamos falando, desse total aqui, Aqui a pergunta, ela não está especificando que tipo de proteína é. Ela pode ser de quê? Carne, né? Peixe ou frango. O que se está perguntando aqui é quanto vai ser produzido de proteína nesse turno aqui, que é o matutino. Então, pela tabela, podemos verificar que o total de alunos do turno matutino é de 87. Também sabemos que cada aluno consome em média 0,4 kg de proteína, ou seja, 400 gramas por refeição. Então vamos ter a seguinte situação, olha lá, proteínas do turno matutino vai ser igual a quanto? A 87, né? Vezes 0,4. Né? Poderíamos também multiplicar isso daqui por 87 vezes, né, 400 gramas. Mas como a gente está trabalhando aqui com quilograma, né, a gente pode já botar a resposta em quilos. Então não há necessidade de fazer a conversão aqui, tá? Então eu já trouxe aqui o produto feito, né? Poderíamos fazer o cálculo aqui, mas para a gente adiantar aqui o nosso procedimento, eu já trouxe o produto já inserido na tabela. Então 87 vezes 0,4 é igual a 34,8 quilos, né, de proteína. Então a gente tem aqui, no caso eu poderia até aproximar, já que a gente está trabalhando, né, com alimento, com carne ali, poderia até, no caso de uma tomada de decisão, tu não vai pegar a balança lá e dizer exatamente que vai aferir 34,8 quilos, né? Tu pega e arredonda isso daqui, né? Porque 200 gramas não vai fazer diferença no inventário da pesquisa, né? O importante é que não haja desperdício. Então, resposta: 38,8 quilos, né? Ou seja, aproximadamente 35 quilos de proteína só no turno matutino. Beleza? Vamos agora para nosso próximo questionamento. Quantos quilos de frango devem ser separados para serem descongelados para o dia seguinte? Olha só a importância, né, de se ter aí uma estimativa, né, dos recursos que nós disponibilizamos. Nós precisamos aqui de quanto? Quanto será consumido de frango nesse dia, né? Que a gente já tem que deixar preparado para, né, ser feitos os preparativos, né, de tempero, de cozimento e tudo mais. Então deverão ser separados aqui, de frango aqui. Nós temos quantos alunos? Primeiro temos que fazer aqui o levantamento, né? Verificando a tabela, observamos que a preferência diária por frango na escola é de 40 alunos, tá bom, pessoal? Isso daqui não está sendo associado à quantidade de frango, sim de alunos, beleza? Aí nós vamos ter o quê? Olha só, quantos quilogramas de frango serão necessários? Gente, basta, né, multiplicar a quantidade de alunos. Nós não podemos esquecer que o consumo em média de proteína por aluno, por pessoa, é de 400 gramas, ou seja, 0,4 quilos. Esse dado aqui, pessoal, ele é importante e vai valer para todas as proteínas, seja carne, frango ou peixe. Pois bem, multiplicando aqui 40 por 0,4, nós vamos encontrar o quê? 16 quilos, né, de frango. Isso para suprir a necessidade, né, de quem? Dos 3 turnos, beleza? Aí a gente também pode saber, né, a quantidade de frango que deve ser preparado por turno. Por quê? Nós sabemos que no matutino, quantos alunos preferem frango? 12. No vespertino,
16. No noturno, 12 alunos. Então, ó, basta multiplicar aqui, ó, 12 por 0,4, né, que nós vamos ter o quê? 4,8 quilos de frango deverão ser preparados no turno matutino. Multiplicando aqui por 0,4, nós vamos ter o quê? 4 vezes 6, 24, vamos dar 6,4 quilos de frango. E aqui, né, é igual também, 12 alunos preferem frango. Multiplicando por 0,4, nós vamos ter o quê? 4,8. Então, olha só, esse valor aqui, né, tem que bater com o de lá. Bem, temos os 40 aqui. Já sabemos aqui a quantidade de frango que será consumida nesse dia, que deve ser descongelada, devem ser separados 16 quilos de frango. Beleza. Então, ó, para a nossa terceira pergunta aqui, nós temos a seguinte situação. Qual o turno que tem a maior preferência por peixe? Para responder essa pergunta, basta localizar no gráfico a coluna da proteína do peixe e comparar os valores e selecionar o maior deles. Olha só. Primeiro, eu tenho que identificar, né, localizar a proteína que está sendo questionada aqui, que é o quê? É o peixe. Está aqui a coluna onde está o peixe. Qual é o comando aqui? O comando é o seguinte: qual o turno que tem a maior preferência por peixe? Aí nós podemos comparar o 36 com os outros dois, né? E vamos ver que o turno que tem a maior preferência por peixe é quem? É o vespertino. Beleza? Se nós quiséssemos saber, qual a quantidade, né? A quantidade de peixes, né? De quilogramas de peixe que devem ser separados, né? Nós temos que pegar o quê? O total de alunos que preferem peixe, que no caso aqui é quanto? 89, e multiplicar por quanto? Por 0,4. Por que 0,4? Porque é a quantidade de proteína que cada aluno consome em média. Ou seja, respondendo à pergunta número 3 aqui, temos o quê? Que o turno vespertino é o turno que tem a maior quantidade de alunos que tem preferência por peixe. O pessoal é chegado no jaraqui. Muito bem. Queridos alunos, essa foi a nossa aula. Espero que todos tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.